Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Segunda lição. Esta yoga é conhecida como Yoga Octupla porque está dividida em 8 partes principais. Elas são: primeira, Yama. Esta é a mais importante e tem de governar a vida inteira. Tem 5 divisões. Primeira divisão: não ofender nenhum ser por pensamento, palavra ou ação. Segunda divisão: não cobiçar, seja por pensamento, palavra ou ação. Terceira divisão: perfeita castidade em pensamento, palavra ou ação. Quarta divisão: perfeita veracidade em pensamento, palavra ou ação. Quinta divisão: não receber dádivas. Segunda, niyama, cuidado corporal, banho diário, dieta, etc. Terceira, asana, postura. Quadris, ombro e cabeça devem ser mantidos em linha reta, deixando livre a espinha. Quarta, pranayama, controle do alento, a fim de obter o controle do prana ou força vital. Quinta, pratyahara, dirigir a mente para dentro e impedi-la de sair para fora, revolvendo o assunto na mente a fim de entendê-lo. Sexta, dharana, concentração em um só assunto. Sétima, dhyana, meditação. Oitava, samadhi, iluminação, a meta de todos nossos esforços. Yama e niyama são práticas para toda a vida. Quanto às outras, façamos como a lesma, não deixar uma folhinha de grama antes de agarrar outra firmemente. Em outras palavras, temos de inteiramente compreender e praticar cada passo antes de dar o seguinte. O assunto desta lição é pranayama, ou controle do prana. Em Raja Yoga, a respiração entra no plano psíquico e leva-nos ao espiritual. É o volante de todo o sistema corporal. Primeiro atua sobre os pulmões, estes sobre o coração, estes sobre a circulação, esta, por sua vez, sobre o cérebro e o cérebro sobre a mente. A vontade pode produzir uma sensação externa e a sensação externa pode levantar a vontade. Nossas vontades são débeis. Não avaliamos seu poder por estarmos tão ligados à matéria. A maior parte de nossa ação é de fora para dentro. A natureza exterior joga-nos fora de nosso equilíbrio e não podemos, como devíamos, tirar a natureza de seu equilíbrio. Tudo isso está errado. O poder mais forte está realmente dentro. Os grandes santos e instrutores foram aqueles que conquistaram esse mundo de pensamento dentro de si mesmos. Assim falaram com poder. A história do ministro confinado em uma alta torre, solto pelos esforços de sua esposa, que lhe trouxe um escaravelho, mel, fio de seda, barbante e uma corda, ilustra a maneira de obtermos controle de nossa mente, utilizando primeiro a regulação física do alento como o fio de seda. Isso capacita-nos a agarrar um poder após o outro, até que a corda da concentração nos liberte da prisão do corpo e estamos livres. Alcançando a liberdade, podemos nos descartar dos meios que utilizamos para chegar até ela. Pranayama tem 3 partes. Primeira, puraka, inalar. Segunda, kumbhaka, reter. Terceira, rechaka, exalar. Há 2 correntes passando pelo cérebro e circulando espinha abaixo pelos lados, cruzando-se na base e retornando ao cérebro. Uma dessas correntes, chamada Sol, Pingala, começa no hemisfério esquerdo do cérebro, cruza na base do cérebro,
do lado direito da espinha e recruza na base da espinha, como metade do número 8. A outra corrente, a Lua, Ida, faz a ação contrária e completa a figura 8. Naturalmente, a parte inferior é muito mais longa que a superior. As correntes fluem dia e noite e fazem depósitos das grandes forças vitais em pontos diferentes, comumente conhecidos como plexos, mas raramente somos conscientes deles. Pela concentração, podemos aprender a senti-los e localizá-los por todo o corpo. Estas correntes, Sol e Lua, estão intimamente ligadas à respiração e pela regulação desta obtemos o controle do corpo. No Katha Upanishad, o corpo está descrito como a carruagem, a mente como as rédeas, o intelecto como o cocheiro, os sentidos como os cavalos e os objetos dos sentidos como a estrada. O eu é o passageiro sentado na carruagem. A menos que o passageiro tenha entendimento e possa fazer o cocheiro controlar os cavalos, jamais poderá atingir a meta, mas os sentidos, como viciosas cavalgaduras, o levarão onde desejarem e poderão até destruí-lo. Essas duas correntes são a grande rédea mestra nas mãos do cocheiro, e este deve obter o controle delas para controlar os cavalos. Temos de obter o poder de tornar-nos morais. Enquanto não o fizermos, não poderemos controlar nossos atos. Somente a yoga capacita-nos levar à prática os ensinamentos da moralidade. Tornar-nos morais é o objeto da yoga. Todos os grandes instrutores eram yogis e controlaram todas as correntes. Os yogis prendem essas correntes na base da espinha e forçam-nas através do centro da coluna espinhal. Elas então tornam-se a corrente de conhecimento que só existe no yogi. Segunda lição de respiração. Um método não serve para todos. Esta respiração deve ser feita com regularidade rítmica e a maneira mais fácil é contando. Como isso é puramente mecânico, repetimos a sagrada palavra Om um certo número de vezes, em lugar de contar numericamente. O processo de pranayama é como se segue. Fechai a narina direita com o polegar e vagarosamente inalai através da esquerda, repetindo a palavra Aum 4 vezes. A seguir, fechai firmemente ambas as narinas, colocando o indicador na esquerda e retendo o ar dentro, repetindo mentalmente Om 8 vezes. Então, removendo o polegar da narina direita, exalai vagarosamente através dela, repetindo Om 4 vezes. Conforme fechais a exalação, empurrai o abdômen para dentro para expelir todo o ar dos pulmões. Então, bem devagar, inalai pela narina direita, conservando a esquerda fechada, repetindo Om 4 vezes. Depois, fechai a narina direita com o polegar e retende o alento, repetindo Om 8 vezes. Descerrai a narina esquerda e exalai lentamente, repetindo Om 4 vezes, forçando o abdômen para dentro, como antes. Repete toda essa operação 2 vezes cada tempo de prática, isto é, fazendo 4 pranayamas, 2 para cada narina. Antes de vos sentardes, é bom iniciar com oração. Isto necessita-se praticar por 1 semana. Então, aumentai gradualmente a duração das respirações, conservando a mesma proporção, isto é, se repetis Om 6 vezes na inalação, fazei o mesmo na exalação e 12 vezes durante Kumbhaka, retenção do ar. Estes exercícios tornam-nos mais espirituais, mais puros, mais santificados. Não vos deixeis desviar para nenhum atalho, nem procureis quaisquer poderes. O amor é o único poder que fica conosco e aumenta. Aquele que busca chegar a Deus pela Raja Yoga deve ser mental, física, moral e espiritualmente forte. Dai cada passo às claras.
De centenas de milhares, só uma alma dirá: hei de ir além e me unirei com Deus. Poucos podem encarar-se com a verdade, mas para realizar algo, devemos estar prontos para morrer pela verdade. Terceira lição: Kundalini. Realizai a alma não como matéria, mas como ela é. Pensamos na alma como corpo, mas devemos separá-las dos sentidos e do pensamento. Só então podemos saber que somos imortais. A mudança implica a dualidade de causa e efeito, e tudo o que muda deve ser mortal. Isto prova que o corpo não pode ser imortal, nem a mente, porque estão ambos continuamente mudando. Somente o imutável pode ser imortal, porque nada pode atuar sobre ele. Não nos tornamos imortais, somos imortais, mas devemos descerrar o véu de ignorância que nos esconde a verdade. O corpo é pensamento objetivado. As correntes Sol e Lua, Pingala e Ida trazem energia a todas as partes do corpo. O excesso de energia é armazenado em determinados pontos, plexos, ao longo da coluna espinhal, comumente conhecidos como centros nervosos. Essas correntes não são encontradas em corpos mortos, mas somente são localizadas em organismos saudáveis. O yogi tem uma vantagem, pois ele não apenas é capaz de senti-las, mas de realmente vê-las. São luminosas em sua vida e também o são as grandes correntes nervosas. Há tanto ação consciente como inconsciente. O yogi possui uma terceira espécie, a superconsciente, que em todos os países e em todas as épocas foi a fonte de todo conhecimento religioso. O estado superconsciente não faz erros, mas enquanto que a ação do instinto é puramente mecânica, aquele está além da consciência. Tem sido chamado de inspiração, mas o yogi diz: esta faculdade está em cada ser humano e, eventualmente, todos gozarão dela. Necessitamos dar nova direção às correntes Sol e Lua e abrir-lhes uma nova passagem através do centro da medula espinhal. Quando conseguirmos trazer as correntes através desta passagem, chamada Sushumna, até o cérebro, então estaremos separados inteiramente do corpo. O centro nervoso na base da espinha, próximo ao sacro, é muito importante. É o assento da substância geradora da energia sexual e é simbolizado pelo yogi como um triângulo contendo uma serpente pequenina enrolada. Esta serpente adormecida é chamada Kundalini e levantá-la é o objeto total de Raja Yoga. A grande força sexual levantada da ação animal e enviada ao grande dínamo do sistema humano, o cérebro, e ali armazenada, torna-se ojas, ou força espiritual. Todo bom pensamento, toda oração resolvem uma parte dessa energia animal em ojas e ajudam a dar-nos poder espiritual. Esta ojas é o homem real, e somente no ser humano é possível conseguir-se essa armazenagem de ojas. O ser, no qual toda a força sexual foi transformada em ojas, é um Deus. Fala com poder, e suas palavras regeneram o mundo. O yogi figura essa serpente como sendo vagarosamente levantada de estágio a estágio, até que o mais elevado, a glândula pineal, seja alcançada. Nenhum homem ou mulher pode ser realmente espiritual enquanto a energia sexual, o mais alto poder que o ser humano possui, não tenha sido convertida em ojas. Nenhuma força pode ser criada, pode tão somente ser dirigida. Portanto, devemos aprender a controlar os grandes poderes que já estão em nossas mãos e, pelo poder da vontade, torná-los espirituais ao invés de meramente animais. Assim, vemos claramente que a castidade é a pedra angular de toda moralidade e de toda religião. Em Raja Yoga, especialmente a absoluta castidade em pensamento, palavra e ação, é uma condição sine qua non. A mesma lei aplica-se a casados e solteiros.
Se alguém desperdiça as mais potentes forças do ser, não pode tornar-se espiritual. Toda a história nos ensina que os grandes vedores de todas as idades ou foram monges ou ascetas, ou abandonaram a vida conjugal. Só os de vida pura podem ver Deus. Um pouco antes de fazer pranayama, esforçai-vos para visualizar o triângulo. Fechai os olhos e figurai-o vividamente em vossa imaginação. Vede-o cercado de chamas e com a serpente enrolada no meio. Quando puderdes ver Kundalini claramente, colocai-a em imaginação na base da espinha e, ao reter o alento em Kumbhaka, jogai-o com força sobre a cabeça da serpente para despertá-la. Quanto mais poderosa a imaginação, mais rapidamente obter-se-á o resultado e Kundalini despertará. Enquanto não o obtiverdes, imaginai que sim, que ela está despertando. Tentai sentir as correntes e experimentai forçá-las através de Sushumna. Isso apressa sua ação. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.